Boa noite a todos. Como o Ildefonso já falou, nosso estudo de hoje vai ser sobre perseguições. E esse trecho escolhido por Emmanuel, ele está dentro de um contexto. E foi uma carta que Paulo escreveu para Timóteo, e é onde ele fala sobre essas perseguições. Então eu vou ler para vocês essa parte onde tem esse versículo. E só para esclarecer, o Timóteo, ele era ainda muito jovem, mas ele tinha uma capacidade enorme. Ele tinha boa oratória, ele falava muito bem sobre Jesus. Ele, desde pequeno, foi acostumado às escrituras. Então, ele era o candidato ideal e, segundo Paulo, escolhido por Deus para continuar o trabalho. E Paulo gostava tanto de Timóteo que ele o tratava como filho. Eu peguei só um trecho, gente, só para a gente contextualizar. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, sem amor para com os bons, traidores obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, homens de espírito corrupto e de fé inconsciente. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a loucura, como também o foi daqueles. Tu, porém, Timóteo, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, caridade, amor, perseverança e paciência. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições eu sofri, e o Senhor me livrou de todas elas. Aliás, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, Paulo escreveu isso há quanto tempo? Parecia que ele estava adivinhando tudo o que ia acontecer. Quantas perseguições aconteceram com ele mesmo e com outros, e muito mais depois, né? A perseguição que os cristãos sofreram. Então, a gente acha que o Evangelho é uma coisa antiga, mas tudo que a gente pega no Evangelho, a gente pode trazer, que a gente vai ver que no nosso mundo, infelizmente, muita coisa ainda tem. E Emmanuel, da mesma forma, ele usou esse trecho. Então, como que eu preparei o estudo de hoje? Nós vamos ler a mensagem do Emmanuel e vamos comentar de trecho a trecho, fazendo um paralelo com alguma fala do Cristo ou algum exemplo que ele tenha deixado. Como sempre, a mensagem do Emmanuel é maravilhosa. Então vamos começar. Incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que acima deles prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação.
O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Jesus trouxe várias informações, ele trouxe vários exemplos. O Evangelho está recheado de exemplos que o Cristo nos deixou. Mesmo assim, hoje, nos nossos dias, é difícil seguir os passos do Cristo. Não difícil porque seja impossível, mas difícil porque qualquer mudança que a gente queira fazer na nossa vida, se for para melhor, sempre tem alguma coisa que às vezes segura um pouco. A filósofa Maria Helena Galvão, ela num seminário que ela fez, ela fala alguma coisa assim: tudo que você for fazer em seu benefício ou das pessoas que estão próximas, vai ter algum tipo de resistência. Qualquer coisa que seja. Se você quer melhorar no seu trabalho, se você quer ser uma pessoa melhor, se você quer se livrar dos vícios, se você quer deixar de ser orgulhoso, ou se você quer fazer alguma coisa, não contando com um pagamento, ou seja, eu vou fazer mesmo que eu não receba. Então, tudo que você vai elevar, qualquer coisa que você vai enobrecer, que você vai melhorar, tem algum tipo de resistência, algum tipo de força que te puxa para baixo. Ela ainda usa uma expressão, eu achei até engraçado, porque ela falou assim: quando você está aqui em cima e quer descer, é fácil. Porque para descer, como diz ela, todo santo ajuda. Mas quando você está aqui e quer elevar, a resistência é forte. E aí tem uma outra mensagem do Emmanuel que ele fala exatamente a mesma coisa. É uma mensagem que está no livro Fonte Viva, que chama Mudança. E aí ele fala exatamente isso. Qualquer mudança que a gente queira fazer, se você quer abandonar um vício, se você quer agir melhor, se você quer ser melhor, se quer fazer alguma coisa em benefício dos outros, ele diz que sempre vai ter alguma coisa que te impeça. Se não tiver firmeza, você não segue, você não vai à frente, você não melhora. E ele ainda diz o seguinte, que na maioria das vezes, as pessoas que querem fazer essa transformação, que querem fazer essa modificação, mesmo que seja pequena, o que acontece? As pessoas fecham as portas do coração para você. A pessoa que tenta melhorar, que ela se predispõe a fazer alguma coisa efetiva, ela sempre vai encontrar resistência. E na maioria das vezes ela vai estar sozinha. É a mensagem do Emmanuel. Então, será que é realmente assim? As pessoas que querem fazer alguma coisa melhor, elas encontram resistência? Então vamos seguir a mensagem. Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão um homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ironias. Então, o que o Emmanuel trouxe para a gente nessa frase? Se alguém é ferido entre os homens e ele procura a justiça, ok, ele está certíssimo. Mas se ao contrário ele prefere silenciar diante de uma agressão, por exemplo, aí as pessoas já não acham tão certo assim. E aí
vamos usar algumas passagens onde Jesus permaneceu em silêncio. Eu selecionei 3. Quando ele estava sendo questionado no Sinédrio pelos sacerdotes, eles faziam perguntas para ele e ele ficava em silêncio. Ele não respondia. Depois, com Pilatos, a mesma coisa. Durante uma parte, ele permaneceu em silêncio. E quando ele falou pouco. Quando Jesus foi questionado sobre a mulher adúltera, o que ele fez? Quando eles chegaram, Jesus, ela foi pega em adultério. A lei de Moisés manda apedrejar. E o senhor? O que o senhor acha? Qual que vai ser a sua postura, a sua posição? Se fosse com a gente ia falar assim, não, mas é isso e aquilo, e a gente já ia argumentar e já começava a discussão, certo? O que Jesus fez? Se abaixou e começou a desenhar no chão, em silêncio. E o que esse silêncio de Jesus fez em todos os casos? Adianta argumentar alguma coisa quando a outra pessoa tem certeza que ela está certa? O que vai acontecer vão ser só debates e discussões e às vezes falar o que não deve, fora de hora, e depois não ter como voltar atrás. Então Jesus demonstrou que é preciso que seja feito silêncio quando não pudermos fazer nada. Se Jesus fosse falar alguma coisa, se ele fosse expor que ele era o rei realmente, que ele era o Messias, que ele veio para salvar a todos, que ele veio mostrar o caminho, que ele veio deixar os ensinamentos, que ele veio para o bem da humanidade, do jeito que os sacerdotes estavam, do jeito que a multidão estava, ia dar algum resultado? Ia, gente? Não ia. Na mulher adúltera, se ele fosse argumentar ele sozinho, com uma multidão de pessoas que estavam acusando e queriam prová-lo, ia adiantar ele argumentar contra uma multidão? Não. Então ele preferiu o silêncio. E quando ele falou, foi com firmeza, foi com certeza, e com o silêncio da multidão ele pôde ser ouvido. Certo? Tudo bem até aí? O próximo. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Agora vamos falar um pouco de humildade e de perdão. A humildade, muitas vezes, ela é entendida como covardia, mas na verdade é o contrário. Porque a pessoa que precisa se calar, no caso de Jesus, a pessoa que precisa deixar para lá uma agressão ou uma perseguição ou alguma ação violenta, ela precisa ter muito mais coragem para resistir do que para reagir. Certo? Então, em quais situações
que Jesus fez isso? Quando Jesus trouxe essas palavras, todas, né, que ele veio trazer em todos os evangelhos que a gente pode ter conhecimento, em todas elas Jesus estava fazendo uma mudança. Jesus estava fazendo transformações. Ele estava trazendo algo novo. Então, quando te fere ou você se sentir agredido ou alguém te fizer mal, o que Jesus veio trazer? Amai os vossos inimigos. Orar por aqueles que vos caluniam, que vos perseguem. Isso lá 2000 anos atrás ele falou isso. Para aquele povo que só conhecia violência, que só conhecia o poder da força, do domínio, da riqueza, o império. Vocês já pensaram como foi para eles ouvir? Perdoa o inimigo, ama o seu inimigo, ore pelo seu inimigo. Naquele tempo foi um choque. Hoje para nós não é um choque, é? Se alguém chegar e falar assim, olha, ore pelo seu inimigo. Se alguém falar assim, fale bem daquelas pessoas que te caluniam. Hoje é diferente, a gente aceita plenamente isso, não aceita? Vamos? Aceita? Isso há 2000 anos. E hoje a gente ainda tem resistência com isso. Outra coisa que Jesus falou: se alguém te bater numa face, oferece também a outra. Gente, não é bateu aqui e você vira e fala assim, ó, agora bate daqui. Não. O que Jesus queria dizer com isso? Para a gente sair da vibração do agressor, que é o que ele fazia. É como se Jesus não tivesse nos convidando para sermos superiores, para sermos um pouco melhores do que aquele que nos agride. Dar a outra face mostra uma forma diferente daquela que você está vivendo. E aí vamos pegar um exemplo de Jesus, que é uma das coisas mais lindas que tem no Evangelho, para mim. Quando Jesus está sendo acusado, chega um soldado, naquela confusão, ele respondeu alguma coisa e o soldado se achou no direito de agredi-lo e esbofeteou Jesus. E qual foi a reação dele? Ele disse o seguinte: com calma, com brandura, com mansidão. Se eu te fiz mal, ele falou para o soldado, se eu te fiz mal, me dá conta do mal que eu te fiz. Agora, se eu te fiz bem, ou se eu faço bem, por que me bateste? É uma forma de quê? Vocês já pensaram? Você agredir uma pessoa, você ser rude, nem vamos falar de esbofetear, não. Mas vocês já pensaram alguém ser rude, mal educado, grosseiro, e você falar com a pessoa, olha, eu não tenho raiva de você, não. Você pode estar passando por um momento difícil. Às vezes você está com algum problema. Às vezes você está com problema de saúde na sua família.
Então não tem problema você me agredir. Como que a outra pessoa se sentiria? Será que ela teria força para agredir de novo? Ou ela ia parar e pensar, por que eu estou fazendo? Mas qual que é a nossa reação primeira? Não vou levar desaforo para casa, não. E se a gente vê alguém fazendo, a gente às vezes fala a mesma coisa. Mas você vai deixar desse jeito? Você vai permitir que essa pessoa faça isso com você e você não vai fazer nada? Então, é preciso que a gente pare e pense naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está pensando e naquilo que a gente está, às vezes, levando a outra pessoa, às vezes, a fazer. E nos controlar, porque vão ter pessoas que vão fazer isso com a gente. Aí você tem que controlar a você mesmo, tem que orar por aquela pessoa que te ofendeu e ainda tem que controlar, às vezes, um amigo, alguém da família. Outra passagem que eu acho interessante também a gente falar nesse item é quando Jesus diz o seguinte: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. Isso era uma lei. Que lei era essa? Lá nessa época. O soldado romano, por lei, ele tinha o direito de passar um judeu e ele falar assim com o judeu assim, vem aqui, carrega toda a minha bagagem, e o judeu não podia falar nada. E olha que ele não estava fazendo isso para uma pessoa que era amiga. Não, ele tinha que fazer para o soldado romano, que naquela época eram inimigos. Então, qual é a proposta de Jesus? Faça além. Faça mais. Sem reclamar. Sem se queixar. As pessoas que estão nessa 1ª milha são todos, porque é lei, é uma obrigação, é alguma coisa que a gente tem que fazer. Como, por exemplo, o meu horário de trabalho é de 7 às 5. Quando é 15 para as 5, eu já estou com tudo organizado, tudo arrumado, prontinho para ir embora. Eu cumpri exatamente meu horário, certo? Porque quando foi 5 horas, eu já estava saindo. Essa é a pessoa da 1ª milha, que caminha 1 milha. A pessoa da 2ª milha, ela sempre fica um pouco mais. E por que que ela é perseguida? Porque ela faz além. Então, a 2ª milha, ela não é para qualquer pessoa. A 2ª milha é para poucas pessoas. Por quê? A 2ª milha é aquela pessoa que já tem condição de fazer um pouco mais. A 2ª milha é para aquelas outras pessoas que já perceberam a necessidade de fazer pelo outro algo mais. A 2ª milha, ela tem lá Paulo de Tarso. A 2ª milha tem lá Madre Teresa, tem Irmã Dulce. Então, é preciso que a gente se esforce para chegar nessa 2ª milha,
Porque essa segunda milha, ela é tranquila. Essa segunda milha, ela nos clareia os caminhos. Nessa segunda milha, não tem muito movimento. Essa segunda milha é para aqueles que efetivamente já têm no seu coração, no seu sentimento, a percepção de que é necessário fazer algo mais para o outro, para a humanidade, para os seus colegas, para a sua família. E é preciso que a gente perceba que nessa segunda milha, talvez você tenha que fazê-la com um desafeto. Essa segunda milha, a gente pode fazer com o inimigo. O judeu não fazia lá o percurso com o soldado romano? E não podia reclamar. Então, são ensinos do Cristo que, se a pessoa agir dessa forma, vai ter alguém para falar alguma coisa. Se durante esse tempo que eu estou trabalhando, e der 5 horas, por exemplo, e eu não arrumei nada, eu ainda vou organizar as minhas coisas, eu percebo que alguma coisa eu posso fazer que eu vou adiantar o serviço de amanhã. E aí o chefe chega, por exemplo, e fala: olha, você que atrasou, eu não vou pagar hora extra. Quem está na segunda milha vai falar o quê? Não precisa me pagar, eu estou fazendo pelo prazer de estar fazendo esse trabalho. Eu não estou fazendo em troca de um pagamento. Esses são os da segunda milha, que estão querendo fazer um pouco mais do que fazem. São aquelas pessoas que às vezes chegam cansadas do trabalho e ainda vão fazer alguma coisa em benefício de alguém ou em benefício de uma religião. Certo? Então, são coisas pequenas que a gente pode fazer. Aquela pessoa que trabalhou o dia todo e tira uma parte da noite, às vezes, para ajudar a mãe, às vezes para tomar conta do filho da irmã, mesmo estando esgotado. É a segunda milha. A gente não precisa ir muito longe, a gente não precisa querer, nós não precisamos querer fazer alguma coisa grandiosa, mas é necessário que a gente comece. É necessário que comecemos esses passos da segunda milha. No próximo item. Se reclamas a remuneração dos teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente. Então, se você faz um trabalho, você quer receber, ótimo, você é prudente. Mas, se algo de útil produzires, sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, chamarão você de louco. Se praticares a exploração individual, disfarçadamente mobilizando o próximo a serviço dos seus interesses, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e de habilidade. Todavia, se te dispões ao serviço geral para o benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. E aí eu me recordo de servidão. Qual é a passagem que Jesus se coloca como servo?
O Filho do Homem não veio para servir. Para ser servido, desculpa. Ele veio para servir. E vocês se lembram quando ele lavou os pés de todos os discípulos? Quer uma prova maior de servidão? Mas para o homem, a grandeza, a superioridade, a autoridade, o poder está em outra coisa. Está em poder, o poder está em dinheiro, está em domínio, está naquela época, os soldados romanos, o império. Então, era tudo isso. Então, os discípulos, eles não aceitavam dessa forma. Eles não aceitavam que era dessa forma. E tudo isso Jesus trazendo, tudo ao contrário, mudando todos os parâmetros da época. Mas ele mudou lá. Hoje a gente aceita isso? Ou se alguém te pedir algum favor, alguma coisa que você ache que é um pouco inferior, você vai fazer mesmo assim? Ou você vai se sentir diminuído? Olha o da segunda milha de novo. Aquele que faz as coisas que ninguém quer fazer. Também é o da segunda milha. Em todas as situações, Jesus traz ensinamentos. Ele mostra alguma coisa. Ele faz alguma coisa que desperta-nos grandes atitudes. Mas, infelizmente, nós ainda não estamos preparados para isso. Então, às vezes a gente pensa assim, não, eu consigo fazer. Consigo, vai ser fácil. Vai ser fácil fazer. E aí acontece alguma coisa e a gente dá um passo atrás. Não é? Mas, se Jesus mostrou que pode, lembra no último estudo? Jesus já fez o caminho. Ele é o nosso modelo e o nosso guia. Guia por quê? Porque ele já fez o caminho. Então ele sabe nos guiar, ele sabe por onde passar. Modelo por quê? Porque ele deve ser copiado. Mas no mundo, nós nos esquecemos disso. Quando a gente está quando estamos no movimento do dia a dia, na correria, fazendo uma coisa, fazendo outra, as coisas acontecem e nós não pensamos, nós reagimos. Lembra lá do primeiro item, o silêncio? É preciso que a gente aprenda a pensar, é preciso que a gente aprenda a calar, é preciso que a gente aprenda a nos tornar mais humildes. É preciso que a gente aprenda a perdoar. Porque perdoar lá naquela época era difícil. Muito difícil perdoar. Porque os judeus nem conheciam perdão. Eles não sabiam o que era perdoar. E mesmo assim Jesus falou, amar os inimigos. Não é? Para nós, hoje, é fácil perdoar, certo? Porque hoje nós já sabemos que o perdão, ele não isenta a culpa do outro. Não é? O perdão não quer dizer que o outro não tenha te ferido. Então, como nós já sabemos que o perdão não vai eximir a culpa da outra pessoa, então a gente perdoa. Não é, né?
A gente perdoa, né? Perdoa? Tem que perdoar. E qual que é o primeiro passo para o perdão? O que é mais difícil, gente? O nosso perdoar a nós mesmos. Quando nós entramos nesse caminho de mudança, de modificação, de querer ser um pouco melhor, a gente percebe erros às vezes, culpas do passado. E aí vem aquele sentimento ruim. Vem aflição. E aquele desejo de eu não gostaria de ter feito isso, ou eu não gostaria de ter falado isso. E nós nos sentimos com culpa. Para que a gente possa perdoar o outro, a prática do auto-perdão é a melhor. Porque a gente só vai conseguir perdoar o outro se a gente conseguir se perdoar. Quando a gente perdoa, não é bom para o outro, é bom para a gente. Quando o Raul Teixeira ele fala que quando a gente perdoa, a gente fica livre de voltar com o nosso agressor. Por quê? Porque se a gente não perdoa, nós estamos ligados. E se nós estamos ligados, nós criamos um elo, mesmo que seja de ódio, nós retornaremos quantas vezes forem necessárias. Mas a partir do momento que você perdoa, você se liberta. Ah, mas ele não me pediu perdão. Não tem problema. Ele vai ficar com os problemas dele. E você vai ficar com os seus. Ninguém fica com nada que é do outro. A menos que você queira. Então, da próxima vez que vocês pensarem em não perdoar, pensem nisso. Se eu não perdoar, eu vou voltar com essa pessoa quantas vezes forem necessárias, até que exista o perdão, até que eu conseguir perdoar. Porque senão, não separa. O amor, sim. O amor liberta, ele não cria elos que te retêm a alguém. O ódio, a mágoa, o rancor, o ressentimento, eles te prendem a alguém. Então vamos refletir sobre isso e tentar perdoar mais, como Jesus fez. Quando Judas traiu Jesus, ele perdoou. Não perdoou? Quando Pedro negou Jesus, ele perdoou, não perdoou? Em todas as situações, ele mostra essa misericórdia, essa compaixão. Ele tanto perdoou Pedro que depois falou com Pedro, né? Cuida das minhas ovelhas. Olha a confiança dele em Pedro. Porque ele sabia que aquele momento do Pedro passou. Mas nós não. Quando alguém erra, a gente faz questão de ficar lembrando. Né? A gente, como fala, a gente fica cutucando a pessoa. Né? Ah, mas você fez isso. Você lembra quando você fez? Você se lembra quando você agiu desta forma? Quando alguém erra, a pessoa sabe que errou.
Já não é sofrimento bastante aquela pessoa ficar relembrando por ela mesma, na sua consciência, o erro cometido? Será que a gente tem o direito de levar mais dor para quem já está sofrendo? Que direito que nós temos de fazer isso? De fazer com que o outro sinta mais dor ainda por um erro cometido? Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas, no momento em que, por fidelidade do Evangelho, fores compelido a tomar atitudes como o Mestre, muitas vezes com pesados sofrimentos para o seu coração, serás classificado à conta de insensato. E aqui nós vamos, vou fazer só um parêntese. Quando nós queremos aparecer, quando fazemos alguma coisa em benefício do outro, mas querendo que o outro divulgue que a gente fez, para que a gente receba elogio. Aí tem uma passagem que diz: todo aquele que se elevar será rebaixado, e todo aquele que se rebaixar será elevado. Como que Jesus chegou nessa frase? Os filhos de Zebedeu, ou a mãe dos filhos de Zebedeu, ela chegou para Jesus e falou assim: olha aqui, Jesus, já que o Senhor é o rei e o Senhor vai para a glória, quando o Senhor estiver na glória, o Senhor podia levar meus 2 filhos e colocar um sentado à esquerda e o outro à direita. E ainda exigiu, né, gente? Não é sentado em qualquer lugar, não pode ser só perto. Tem que ser a direita e a esquerda de Jesus. E aí os filhos também concordam. Acham que Jesus poderia fazer isso por eles. Ao que Jesus responde, mais ou menos assim: será que vocês beberiam do mesmo cálice que eu vou beber? Isso pode até acontecer. Mas não cabe a mim decidir. Cabe ao meu Pai. E aí, os outros discípulos ficaram também querendo o lugar, começaram a discutir, porque por que tinha que ser o João e o Tiago? E aí Jesus fala que todos os reis e os príncipes e os imperadores lutam e guerreiam para ser superiores. Mas entre eles, aqueles ali, os seus, não ia acontecer isso. Entre eles não ia acontecer isso. Porque aquele que quisesse ser o primeiro, aquele que quisesse ser superior, ele seria um servo. E aí ele fala: todo aquele que se elevar será rebaixado. E aí a gente vê lá no Evangelho: fazer o bem sem ostentação. E lá no Evangelho tem a passagem, né, no item de infortúnio oculto, se eu estiver certa, de uma mulher que ela sai para fazer visita. E ela se troca, ela veste uma roupa simples e a filha dela também uma roupa simples. E elas vão ajudar as pessoas, levar alimento, levar roupa. E todos gostam muito dela. Até que certo dia, uma dessas pessoas que são assistidas por ela, bate na porta da casa dela.
E quando ela percebe, porque ela é muito rica, quando ela percebe, ela pede que ela não fale nada, que ela não comente, que ela faça silêncio. Essa é a verdadeira caridade. É fazer o bem sem ostentação. No Evangelho ainda fala que muitas pessoas fazem o bem, fazem a caridade e falam que não querem aparecer, como que ele não saiba a sua mão direita o que a mão esquerda fez. E aí o Evangelho ainda fala, às vezes deixa um pedacinho da mão para ser vista, para chamar a atenção, para ser elogiado. E também no Evangelho nós temos a passagem que diz que nós devemos convidar os pobres e os extropiados. Por quê? Porque se fizermos isso, eles não têm como retribuir. Então, é fazer uma festa e chamar todos os pobres da rua? Não. É uma forma de Jesus e do Evangelho trazer para nós que nós devemos fazer o bem sem que a outra pessoa tenha que ser humilhada. Não é fazer o bem humilhando, diminuindo ou dando menos valor àquela pessoa que está sendo socorrida naquele momento. Mas é ter compaixão, é ter amor por aquelas pessoas, como essa senhora fez. Ela se fez de mais humilde para poder ajudar. Número 6. Vamos lá. Atende, pois, ao teu ministério, onde estiveres, sem qualquer dúvida neste particular, certo de que por muito tempo ainda o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguição. O Emmanuel, com isso, ele quer dizer: faça tudo aquilo que você pode fazer. Em qualquer lugar que você estiver, faça aquilo que de melhor você conseguir fazer. Se você estiver varrendo, varre bem. Se você estiver no seu trabalho, faça aquilo que é o seu trabalho bem. Em todos os setores. O Haroldo fala que uns anos atrás ele trabalhava em um lugar e ele não queria trabalhar de jeito nenhum. Ele não gostava dessa cidade de jeito nenhum. Ele estava louco para sair dali. E aí uma freira convidou-o para ir no convento. E ele foi. E ele chegou e tal, e aí passou um minutinho, a freira falou com ele: floresça aonde Deus te plantou. Ele falou que foi uma das maiores lições da vida dele. E serve para nós também. Então, faça aquilo que você está fazendo com amor. Faça bem feito. E não desista. Se você se predispôs a ser uma pessoa melhor, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo criticado, mesmo as pessoas não acreditando em você, persista, continua. Se você quer se livrar de um vício, não desanima mesmo se alguém falar com você que você não vai conseguir. Quer um exemplo claro? Muitas pessoas que têm, por exemplo, o vício da maledicência. E aí tem um grupo, né? Porque a maledicência sozinha ela não funciona. Ela tem que ter um grupo. E aí, se você faz parte desse grupo da maledicência e quer sair, as pessoas daquele grupo vão te puxar.
E aí elas podem argumentar, mas você falou mal dos outros a vida toda, agora? Agora que você quer mudar? Agora não adianta mais não. Adianta. Todo tempo, a qualquer minuto é tempo de mudança. Nós estamos aqui, nosso objetivo de viver não é a nossa evolução, não é crescermos, não é sermos melhores. Vocês acham que maledicência, violência, agressão tem lugar no mundo de regeneração? A humildade, sim. O perdão, sim. A mansuetude, sim. Então, para que nós sejamos aqueles bem-aventurados que herdarão a terra, aqueles bem-aventurados que serão chamados filhos de Deus, que são os pacíficos, nós precisamos fazer mudança na nossa vida. Precisamos alcançar o ponto de equilíbrio. Porque é isso que a gente vê até na natureza. A natureza tem seu equilíbrio. E nós precisamos nos equilibrar. Quando a gente pensa em humildade, lá no início que eu falei, muitas pessoas acham que humildade é fraqueza. Não é. Jesus não nos convidou à subserviência. Ele nos convidou a sermos humildes. Certo? Quantas vezes que Jesus mostrou o que ele precisava mostrar com firmeza, com determinação? Sendo humilde, sendo manso, sendo pacífico. E agora, caminhando para o final, eu queria fazer uma pergunta. Porque aqui nós falamos de perseguição, né? Então, às vezes, a gente pode ser perseguido. Porque a gente, às vezes, costuma falar, né? Começa a acontecer uma coisinha ruim, depois outra coisinha ruim, depois outra coisinha ruim. E a gente pensa, não, isso é perseguição comigo. Então, a gente vê quando a pessoa nos agride, a gente vê quando a pessoa é mal educada, a gente vê quando a pessoa fala da gente, a gente vê quando é uma mentira. E nós? Será que nós nos cuidamos para que nós não sejamos os perseguidores? Será que nós nos cuidamos para que não sejamos aquela multidão querendo apedrejar? Quando nós nos colocamos de frente de uma televisão e aparece uma notícia muito forte, que a gente sente até uma dor no coração, qual que é a nossa postura? A gente acusa? A gente fala assim, não, mas isso tem que fazer justiça. Essa justiça que nós estamos pedindo, é justiça ou é vingança? Então, nós precisamos ter os dois cuidados. Nós precisamos tomar conta daquele que nós sentimos que às vezes nos persegue. E nós temos que cuidar para que não sejamos, do outro lado, o perseguidor. Aquele que critica, aquele que agride, aquele que fala mal, aquele que engrossa as fileiras, né, do pessimismo, engrossa as fileiras da maledicência que nós falamos. Então já é muito complicado cuidar de nós mesmos. Não é necessário que a gente cuide da vida do outro, da atitude do outro. Eu ouvi uma fala do Divaldo, até foi hoje, que eu achei muito interessante, vou ver se eu consigo reproduzir. Ele diz o seguinte, o que me faz mal não é o mal que a pessoa me fez. O que me faz mal é o mal que eu faço, porque isso me torna um homem mau. Então,
Se a gente não quer ser o perseguidor, vamos, ao invés de preocupar com os códigos, com as convenções e com os costumes dos homens, vamos usar os códigos do Cristo. Ao invés de buscarmos os prazeres do mundo, que a gente se preocupe mais com o crescimento espiritual. Tem uma passagem do Cristo, agora para encerrar mesmo, que ele diz o seguinte: aquele que perseverar até o fim será salvo. É perseverar nos ensinos dele, é perseverar na nossa vontade, naquilo que a gente realmente quer, nos nossos objetivos, na nossa melhora, no nosso crescimento, na nossa evolução, sem permitir que outra pessoa interfira nisso. Perseverar até o fim é fazer de novo. Se a gente fez uma vez, não deu certo, não desistir. Fazer de novo, fazer de novo. Mas não é teimosia, porque a teimosia a gente faz tudo a mesma coisa sempre. É perseverar, é fazer de novo, mudando as atitudes, mudando às vezes o contexto, para que a gente atinja um novo resultado. Então é isso, gente. Então que nós possamos ser realmente, efetivamente, os seguidores dos ensinamentos do Cristo. E não permitir que as coisas do mundo e as críticas e os comentários nos desviem. Por mais difícil que seja. Ser humilde, perdoar, ajudar, permanecer no bem, é uma coisa que faz bem para cada um de nós. Que Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Muito obrigada e boa noite. Estou carregando tudo.